Boa noite, sou o professor Samuel de Souza Matos. Boa noite a todos e a todas. É o professor Wilton Mendes de Moraes e o tema da nossa microaula é volume de alguns sólidos. Volume, primeiramente, para a gente dar início, né, a gente precisa conhecer o conceito de volume. O que é volume? É a capacidade ou quantidade de objetos que pode conter em um determinado corpo. Continuando, pessoal, para a gente entender, né, o conceito de volume e sua capacidade, a gente trouxe aqui alguns exemplos para a gente resolver. Exemplo 1. Construímos um modelo de prisma de base retangular a partir da planificação da sua superfície, conforme as figuras. Calcule o seu volume e a sua capacidade. Bom, então aqui a gente tem, né, o prisma de base retangular, ele de forma planificada, e temos ele montado aqui em formato de caixa. Então aqui pede para calcular o seu volume e a sua capacidade. Observe o volume, né, de um prisma é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Olhando para essa caixa aqui já montada, a gente percebe, né, verificar melhor. Então, o 9 corresponde ao comprimento, né, do prisma, 6 corresponde à largura e 10 centímetros corresponde à altura. Então, jogando na fórmula, a gente tem o volume, que é igual a 9, que é o comprimento, vezes 6, que é a largura, vezes 10, que é a altura. Então, fazendo essa multiplicação aqui, né, 6 vezes 10 dá 60, 60 vezes 9 dá 540. Né? Então, meu volume é igual a 540 centímetros cúbicos. Então, para agora a gente fazer o cálculo da capacidade, a gente tem que fazer aqui uma transformação, né, de centímetros cúbicos para ml. 1 centímetro cúbico, que é igual a 1 ml. Então, logicamente, 540 centímetros cúbicos equivale a 540 ml. Então, minha capacidade é igual a 540 ml. Então, esse aqui foi o exemplo, pessoal. A gente transformou, né? Achou o volume e transformou esse volume em capacidade. Para a gente saber quantas ml de água caberia nessa caixa. Né? Agora a gente vai ver uma aula prática sobre isso aqui para a gente entender melhor esse conceito de volume e capacidade. Agora eu vou começar a explicar aqui como calcular o volume desse cubo de aresta 18 centímetros. Como já foi explicado anteriormente, como calcular o volume do prisma base retangular, e a fórmula era volume igual a comprimento vezes largura vezes altura. E aqui não vai ser diferente, vamos usar o mesmo processo, que vai ser volume igual comprimento vezes largura vezes altura. Então, nosso cubo aqui tem 18 centímetros de aresta. Então, o comprimento, a altura e a largura são o mesmo. Então, vai ficar volume igual 18 vezes 18 vezes 18. Então, fazer essa multiplicação assim aqui vai dar 18 vezes 18 dá 324 vezes 18 vai dar 5.832. Aqui é o volume de 2 centímetros cúbico. Esse aqui é o volume desse cubo. Agora vamos saber a sua capacidade em litro picado. Então, sabemos que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então aqui não vai ser diferente, vamos pegar 5.802 centímetros cúbicos, que equivale a 5.832 ml. Sabemos que um litro equivale a 1.000 ml. Então aqui, como nós temos 5.802 ml, então aqui vai valer 5 litros 832 ml. Essa aqui é a capacidade desse cubo. Vai ser 5 litros 802 ml. Dando continuidade aqui com o exemplo 2, construímos também um modelo de um prisma de base triangular a partir da planificação da sua superfície.
calcule o volume. Então, aqui nessa figura aqui ao lado é a planificação da superfície do prisma base triangular, que aqui esse comprimento aqui é 36 cm, a altura é 10 cm, aqui a base do triângulo é 12 cm, a hipotenusa desse triângulo aqui é 15 cm e a altura desse triângulo aqui é 9. E aqui já é o prisma montado, base triangular, que essa altura é 10 cm. Então, para calcular o volume do prisma base triangular, é preciso calcular a área da base do triângulo do prisma, essa área aqui desse triângulo aqui, ó. Isso aqui que é a base do triângulo, a base do prisma base triangular. E depois multiplicar vezes a altura. Assim encontramos o volume. Então vamos fazer. Volume é igual a área da base do triângulo do prisma vezes a altura. Volume é igual. Então a forma de calcular a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2 vezes a altura do prisma. Então volume é igual. Então a base do triângulo é 12 vezes a altura, que é a altura do triângulo, isso aqui é 9 dividido por 2 vezes a altura do prisma, que é 10. Volume é igual 12 vezes 9 igual a 108 dividido por 2 vezes 10. Volume é igual 108 dividido por 2 é 54 vezes 10. Volume é igual 540 centímetros cúbicos. Então o volume do prisma é 500 centímetros cúbicos, que esse volume, que é o volume desse prisma aqui. Agora é o exemplo 3. Construir um modelo de um cilindro a partir das planificações da sua superfície, conforme a figura. Calcule o volume e a capacidade. Então, aqui, essa figura aqui ao lado é a planificação da superfície de um cilindro, que cresceu o comprimento aqui, ele é aberto todinho aqui, é 31,4 cm. Já essa altura é 12 cm. Isso aqui é a base do cilindro. Seu diâmetro é 10 cm. Aqui ao lado já é o cilindro montado, com altura 12 cm e o diâmetro 10 cm. E o seu raio é 5 cm. E para calcular o volume do cilindro é a área da base do cilindro, que é essa área daqui, vezes a altura, que é a altura do cilindro. Então vamos calcular. Volume igual π vezes r ao quadrado vezes a altura. E o valor de π é aproximadamente 3,14. Então, volume é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 12. Substituindo o valor, que r ao quadrado é 5 ao quadrado e a altura do cilindro é 12. Volume igual a 3,14, 5 ao quadrado é 25 vezes 12. Volume igual a 3,14. 25 vezes 12 é 300. Volume igual, essa multiplicaçãozinha aqui vai dar 942 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume do cilindro. Agora vamos encontrar a capacidade desse cilindro. É uma transformação simples. Então vamos lá. Sabemos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, pegando 942 centímetros cúbicos, vai ser igual a 942 ml. Então a capacidade desse cilindro é 942 ml. Então essa aqui é a capacidade do cilindro. Bom, pessoal, dando continuidade, agora a gente vai responder aqui, calcular o volume desse cilindro aqui, tendo em vista o conceito, né, de volume, né, e a resolução de algumas questões até aqui apresentadas. A gente vai fazer, né, o cálculo, né, de volume desse cilindro. E dando o cilindro é o seguinte: aqui a gente tem, né, a altura dele, que mede 25 centímetros, e aqui a gente tem a base. Essa aqui é a área da base. A área da base, o diâmetro, que é de lado a lado aqui, ó, mede 8 centímetros e o raio mede 4. Aqui, colocando os valores, a gente tem. Eu tenho a minha altura, AL, é igual a 25 centímetros.
eu tenho meu diâmetro, que é igual a 8 centímetros, e eu tenho meu raio, que é igual a 4 centímetros. Bom, para calcular o volume do cilindro, a gente já tem uma forma, que é meu volume do cilindro é igual a meu AB, que é a área da base, vezes a minha altura. Meu volume é igual. Quem é a área da base? É πr ao quadrado, né? Então, π vezes r ao quadrado vezes h. Então, atribuindo os valores, né, correspondentes, a gente tem π é aproximadamente 3,14, né? 3,14 vezes r ao quadrado. Quem é o r é 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 25, que é a minha altura. Tirando essa continha aqui, a gente tem 1.256 centímetros cúbicos. Esse aqui é meu volume. Agora, para transformar para litros, para a gente saber a capacidade, eu vou fazer a transformação agora. A gente tem que 1 centímetros cúbico, ele equivale, né, a 1 ml. Consequentemente, né, 1.256 centímetros cúbicos equivale a 1.256 ml. E pegando esse valor aqui, dividindo por 1.000, a gente tem. A gente vai ter aqui 1.256 dividido por 1.000. Né? Aqui a gente pode tirar 1.000 daqui, vai ficar, né, 1,256 litros. Ou seja, 1 litro e 256 ml. Então esse foi o nosso, né, exemplo prático. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente vai resolver mais um exemplo para a gente compreender bem, né, como que se faz o cálculo de volume de alguns sólidos. Bom, esse exemplo aqui o exemplo 4 diz o seguinte: construímos também um modelo de um cone a partir das planificações da sua superfície, conforme a figura. Aí ele pede para calcular o volume. Aí no caso aqui a gente vai calcular, né, o volume de um cone. Tem ele aqui, né, planificado, e tem ele aqui já montado, o cone. Aqui a gente pode perceber, tem a altura do cone, aqui tem o diâmetro do cone, né, cujo raio é 5 centímetros, porque o diâmetro é 10. E aqui tem o 13. O 13 é o comprimento. Então a gente vai realizar o seguinte: o cálculo do volume do cone nada mais é que a área da base do cone vezes a altura. Essa expressão aqui, pessoal, ó, π vezes r vezes h, isso aqui é o cálculo do volume de um cilindro. Então o cone é 1/3 dessa área aqui, ó, que é o volume do cilindro. Então o volume é igual a 1/3 vezes o π, corresponde aí aproximadamente a 3,14, vezes o r ao quadrado é 5, porque 5, o diâmetro é 10, dividido por 2 é 5, que corresponde ao raio. Então 5 ao quadrado vezes 12, 12 é a altura, certo? Então meu volume é igual a 1/3 vezes 3,14, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 12, 300. Tá aqui. Então meu volume que é igual a 1/3 de 3,14 vezes 300 dá 942. Então meu volume é igual a 1/3 vezes 942, 314 centímetros cúbicos. Então, pessoal, esse é o volume do meu cone. Espero que vocês tenham aprendido, que essa aula tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. Essa é a nossa referência e obrigado.